Olá, noveleiras! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Mas antes, se vocês quiserem receber resumo, notícia e saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e acionem a notificação. Sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Feito isso, vamos à notícia. Ex-esposa de Antônio La Selva dá sinal de vida e faz Caio surtar. Tudo vai acontecer durante uma conversa com Marino e Caio. O irmão de Daniel ficará completamente surtado e ao mesmo tempo arrasado. Para vocês entenderem melhor a vida de Caio, eu tenho que explicar um pouquinho. O Caio sempre foi tratado como um filho renegado por Antônio. Inclusive, ele mora no fundo da casa. Ele é tratado como alguém que não faz parte da família. Além de passar a vida toda sendo culpado por Antônio somente por ter nascido. O Caio leva esse fardo nas costas do pai que o culpa porque ele nasceu. Porque Ágata, a mãe de Caio, quando deu à luz ao filho, ela acabou falecendo. E Caio foi culpado por isso a vida toda. Antônio passou a culpar Caio pela morte de Ágata. E Caio carrega esse fardo só por existir. Além disso, a falta de amor e carinho de alguém para consolá-lo rodeia Caio desde sempre. E se Ágata tivesse viva, nada disso teria acontecido. O máximo de carinho que Caio teve foi de Angelina, que é a governanta da casa, que cuida de todos, e também de Cândida. Mas Caio nunca teve a atenção de uma mãe e o amor de um pai, que nesses casos seria o primordial. Já que ele não tem a mãe, o pai passa a culpá-lo porque a mãe faleceu e não o pai apoiá-lo. E agora, como tudo indica que Ágata está viva e sinais apontam pela existência de Ágata, faz com que o público perceba que Caio foi abandonado pela mãe e tudo que ele passou e vem passando ao longo dos anos ao lado do pai, ele não passaria se a mãe estivesse por perto. Em uma conversa com o delegado Marino, ele levanta essa possibilidade, que faz Caio dizer que vai pirar. Além de ter a sensação de ninguém conseguir amá-lo, dele ser renegado, Caio se depara com uma situação inimaginável, que seria sua mãe ter fugido, forjado a morte e o abandonado, o que gera ainda mais essa sensação de renegação e também de abandono, tanto do pai como também da mãe. E quando Caio ouve do delegado que Ágata pode estar viva, Caio começa a reviver tudo isso que eu acabei de citar e começa a trabalhar com a possibilidade de isso tudo que eu citei nunca ter acontecido, pois a mãe dele estaria viva, estaria protegendo ele nos momentos que ele mais precisou da mãe. O delegado Marino diz: se não tem corpo, nem atestado de óbito, e por que ela não pode estar viva? Perguntará o delegado. Caio, incrédulo, diz: passei a vida toda ouvindo que eu matei a minha mãe no parto. Agora, vem dizer que ela pode estar viva? O homem da lei tenta acalmar Caio. E ele fala para Caio que ainda assim não tem prova que mostre que Ágata fugiu à morte e fugiu e abandonou o filho. E ele diz: não há nada comprovado, mas resolvi encarar essa possibilidade. As coisas vão virar mesmo quando Marino descobrir, através de alguns profissionais da saúde que trabalhou no dia do parto de Ágata, e acaba revelando para Marino que Ágata tinha um caso com o seu médico.
Marino, que já tinha ouvido de Angelina, que Agatha gostava de pular cerca, de viver seus casos extraconjugais e que gostava de criar suas próprias histórias. E ele se depara com essa possibilidade desse tal médico, o Evandro, ter desaparecido com Agatha e ter forjado a morte da primeira esposa de Antônio. E o delegado começa a ter convicção e certeza que Agatha fugiu com esse médico que fez o parto de Caio, porque quem melhor que poderia ajudar a Agatha a fugir? Um médico. Um médico do próprio hospital onde Agatha deu à luz. Ele poderia muito bem aplicar um medicamento no qual a Agatha ficasse muito tempo desacordada e fizesse o coração parar, ou fizesse o batimento do coração ficar muito lento, muito fraco, fazendo com que todos acreditassem que Agatha tinha falecido. E para que melhor alguém ligado à saúde para ajudar a Agatha? Bom, essa possibilidade começa a ser levantada e ganhar forma e corpo, e a teoria acabar se constatando quando ele começa a ouvir de alguns profissionais da saúde que trabalhou ao lado de Evandro e sabia que ele tinha um caso com a Agatha. Gente, o delegado conta isso para Caio, Caio ainda fica muito mais arrasado. Gente, ele vai querer saber da verdade. E Caio não vai parar por aí. Eu, particularmente, se fosse Caio, eu também queria saber da verdade. Porque Caio sempre lamentou pela morte da mãe, sempre cogitou a possibilidade de, se a mãe estivesse do lado dele, ele teria uma vida muito melhor. E ele sempre falava com a mãe: se você estivesse aqui para me ajudar, nada disso teria acontecido. Se você estivesse do meu lado, nada disso teria acontecido. Então, Caio sempre trabalhou com esse si. Se a mãe dele estivesse próxima a ele, nada disso teria acontecido. Porque Caio foi culpado, foi menosprezado, humilhado. Porque além do pai culpar Caio, tinha Irene, a padrasta de Caio, que tinha ódio de Caio somente porque Antônio amava a sua primeira esposa e ainda ama. E ela depositou todo esse ódio no filho, que fazia ela lembrar da primeira esposa de Antônio. E ela sempre renegou Caio por causa disso. Tanto isso que ela já disse isso na cara de Antônio: você quer o que, Antônio? Que eu goste de um filho que faz você lembrar da sua primeira esposa? Que você ainda ama a Agatha? Você acha que é fácil para mim saber que você ama ainda a sua primeira esposa? Então por isso que a Irene, ao falar isso para Antônio, ficou bem claro que o ódio dela por Caio seria justamente porque Antônio ama ainda a primeira esposa, e isso faz com que ela fique com raiva de Agatha e desconte em Caio. Mas o que Caio tem a ver com isso? É a mesma coisa de Antônio culpar Caio pela morte de Agatha, sendo que Caio só fez existir. Horas. Foi você tanto que queria um filho e você pedia para Agatha esse filho? Segundo Cândida, Agatha teve esse filho porque decidiu que seria mãe, e também para agradar o marido, que havia pedido esse filho há muito tempo para Agatha. E agora, quando nasce, era para você amá-lo na mesma proporção e intensidade que você amava a mãe do seu filho, já que vocês dois planejaram isso desde sempre. Então, assim, me parece um pouco contraditório, mas eu entendo, porque aquele negócio, o amor é uma linha tênue, né, entre o ódio e o amor. É um negócio assim. Mas no mais, trago mais informações para vocês. Eu acho que ninguém queria estar na pele de Caio, ter um pai como Antônio. Acredito que ninguém queria ser filho ou filha de Antônio, porque Antônio, independente se o filho nasceu e a mãe morreu, Antônio trata todos os filhos mal, não é mesmo? Então não tem distinção o que o filho fez. Mas de fato há um peso maior contra Caio. Ele odeia mais Caio, dá pra ver.
Mas no fim da trama, ele vai acabar reconhecendo que o filho que mais se identifica com ele e que se parece com ele é o Caio. E ele vai reconhecer que ele errou com o Caio, vai pedir perdão e vai se aliar a Caio para tentar derrubar Irene. Ele vai reconhecer que Caio realmente é o filho que ele sempre amou. Ele só não aceitava. Porque na real, até mesmo quando ele vai conversar com Caio, ou maltratar Caio, ele tem um certo pudor. Ele fala as coisas dele, ele humilha Caio, sim, de fato. Mas ele não consegue agir como ele, por exemplo, age com Daniel. Daniel, ele deu uma bufetada na cara de Daniel, porque Daniel respondeu ele. Petra, ele quase deu uma surra em Petra, porque Petra levantou a voz para ele. Então, assim, Caio, ele consegue tocar no ponto onde Antônio se dói. Ele consegue pegar no ponto fraco de Antônio, sabe? Ele fica sempre abalado quando ele vai ter uma conversa com Caio, uma discussão. Pega muito em Antônio. Então, ele ama Caio, mas ele não consegue demonstrar esse amor por Caio, porque lembra a esposa dele que morreu e ele acaba fazendo essa confusão aí e transferindo esse ódio e esse amor para Caio ao mesmo tempo, por mais que demonstre só o ódio, né? Mas é isso. Vocês que chegaram até aqui e não deixaram o like, não se inscreveram no canal, não acionaram a notificação, faz isso, meus amores. Sempre que vocês fazem isso, engrandece muito aqui o nosso canal. O ADM fica muito grato. Eu também fico muito grato quando vocês deixam o like, se inscreve. Chegou até aqui e não fez isso? Faz que eu fico muito contente. Anima, dá um ânimo, sabe? Pra gente continuar trabalhando aqui. Então eu conto com vocês, tá bom? Deixa o like, tá certo? Compartilha o vídeo. Acione a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeos novos aqui, vocês serão os primeiros a saber. Tchau, tchau.